Preparada? Aniversariantes? Aniversariantes? Já vamos começar com quem é o cantor? Sim, claro, nosso primeiro da lista. Vamos ver? Meu Deus, lá vem. Talvez você acerte. Talvez. Eu boto o pé. Você bota? Bota o pé. Vamos ver. Quem é o cantor? Né? Aê! Maravilhoso! Não me decepciona, gente. Não, gente, tudo de bom. Parabéns, Tim. Feliz aniversário. A gente segue agora a nossa lista com os brasileiros. Franciele Freduzeski, atriz, fazendo aniversário hoje. Por onde anda, Franciele? Um beijo enorme. Hoje também é aniversário do Rodrigo Scarpa, o Vesgo lá do Pânico. Feliz aniversário, Vesgo. Parabéns. Hoje também é aniversário da atriz Bruna de Túlio, sopra nas velhinhas hoje. Parabéns pra você, Bruna. Dessa maravilhosa Cléo Pires também, fazendo aniversário hoje. Parabéns pra ti, Cléo. E a gente encerra a nossa lista com essa mulher que eu me racho, gente. Eu me racho com todos os trabalhos que ela faz. Thalita Caralta. Maravilhosa atriz, maravilhosa comediante. Essa Parabéns. Nasceu pro humor mesmo, né? Nossa. Parabéns. Ela é incrível. Qualquer papel, qualquer personagem que ela faça, eu me mato de dar risada. Ela arrebenta. Arrebenta. Mandar um beijinho especial para encerrar essa lista pra Simoni, a nossa querida amiga. Faz tempo que eu não vejo ela por aqui, uma saudade. Verdade. Né? Beijo A Simoni enorme, que sim. fez vários merchans aqui na Gazeta já, minha amigona já há muito tempo, tá fazendo Uma aniversário querida. hoje, começando aí literalmente mais uma primavera, pois é. Então, ó, beijo, feliz ano novo pra você, Beijo, pra sua sim. filhota linda também, viu? Terminamos a lista? Terminamos a lista. Meu amor, vamos começar com a sua Vamos fofoquinha, lá, que vamos tem começar. explicação aí. Importante a gente colocar aí o outro lado dessas histórias, né? E Claro. também os desdobramentos que são bastante importantes. A gente vai começar aqui com aquela história do Latino, que a gente comentou aqui na semana passada, né? Que havia sido publicado pelo Jornal Extra, que o Latino não estava pagando a pensão alimentícia do seu filho Matheus, que é fruto do relacionamento dele com a com a Jack Bland. Isso, E que Jack ele ia Bland. ser notificado judicialmente, Exato, na verdade né? que ele tinha recebido uma ordem de prisão por não pagar, né? Aham. A pensão aí há mais de um ano. E o menino Matheus tem 5 anos de idade. Bom, o Latino usou aí as redes sociais para desmentir. Falou, olha, não recebi ordem de prisão nenhuma. Na verdade, eu acho que foi uma publicação via assessoria de imprensa, né? Porque o comunicado é em terceira pessoa. Fala o seguinte, ó. O Latino não recebeu nenhum comunicado oficial sobre o assunto pensão alimentícia. Por outro lado, as partes envolvidas já estão negociando uma forma de liquidar a pendência. Essa negociação deverá ser concluída na próxima segunda-feira, mais conhecida como hoje. Então, é hoje, viu, gente? É hoje que parece que essa história toda vai chegar a um fim. E que bom, né, Latino? Legal isso, é muito bom. Porque, assim, vai entender também, né, os motivos que fizeram essa pensão ser atrasada, que não cabe também a gente ficar julgando nem nada, mas que bom que pelo menos ele entrou num acordo aí com a mulher e é bom pro filho dele também, né? Isso é o que a gente sempre diz, pro bem da criança, Exato, né? Claro, exato. que fica no meio do fogo cruzado, a gente não sabe que tipo de necessidade que a pessoa tem quando falta o dinheiro da pensão, né? Exato. Bom, aqui a notícia fala, né, que a prisão havia sido decretada pela juíza Cristiane de Saberbá no último dia 19 de setembro, né? Bom, e isso daqui foi uma determinação judicial, né? Consta aqui na informação que foi publicada pela coluna Retratos da Vida lá do Jornal Extra. Só que o Latino disse que não, que ele não recebeu nada, nenhuma intimação oficial a respeito desse assunto, né? Bom, pode não ter recebido mesmo, até porque ele vive na estrada e etc, veio fazendo shows pelo Brasil inteiro. Talvez ele não tenha recebido de fato essa notificação pessoalmente. Mas, já que ele tomou conhecimento aí de que o negócio foi para um patamar diferenciado, que bom que ele reviu toda essa história e vai aí pagar o que está atrasado, né? É bom para a criança, né? E eu acho que também facilita até o contato dele com o filho dele, né? Claro. Porque no final do ano passado ele fez um post super emocionado nas redes sociais, falando, eu tô aqui com todos os meus filhos, no cinema, etc. Inclusive o Matheus estava nessa foto. E o Matheus é um dos filhos com o qual o Latino tinha menos contato, ou tem menos contato, né? E aí a partir do momento em que ele não paga a pensão, a mãe endurece o contato da criança com o Latino e o Latino ficava sem ver o filho. Mas que bom que essa história está partindo para um final muito feliz. Latino, parabéns aí pelo gesto. Que bom que você conseguiu entrar no entendimento rápido aí, né, dessa história. E né? falando em ficar feliz, a gente tem mais um final feliz para compartilhar aqui de uma história que Exato. na semana passada a gente ficou preocupado, né? Sim, pois é. Ainda não é bem o final dessa história, tá, Mas é gente? uma Mas sinalização pelo menos de um já bom final, sim, né? é o encaminhamento, é o começo desse fim, né? Porque a gente tinha comentado aqui, né, que o Belo estava pensando em processar
a proprietária do imóvel que ele alugou e que ele não paga o aluguel já tem mais de um ano também. Essa dívida aí já chegou na casa dos 500 mil reais, segundo a proprietária. E a proprietária deu uma entrevista super calorosa aí pro UOL, chamando inclusive o Belo de bandido. Aí o advogado do Belo foi lá e falou assim, a gente vai processar a proprietária porque tá chamando um cantor de projeção nacional, internacional de bandido, etc, etc, etc. Bom, até então, o que a gente sabia, né, é que o Belo não fazia planos de sair dessa propriedade e que ele ia levar tudo até as últimas consequências e que ele tinha inclusive recebido uma ordem de despejo. Segundo conta aqui, né, as atualizações que a gente tem do Jornal Extra, é que o Belo decidiu pagar a dívida. Belo decidiu pagar a dívida e vai deixar o imóvel em que ele mora com a Graciane, aqui em São Paulo, que é localizado na região dos Jardins. A advogada aí do casal, a Vivian Campos, falou o seguinte, eles vão desocupar o imóvel e o que for devido vai ser pago. Então, só para retomar aí a história, né, o aluguel dessa casa em que o Belo vive com a Graciane aqui em São Paulo, o aluguel é de 30 mil reais. Aí, por que chegou a 500 mil? Tem a multa do IPTU, né, que dentro do contrato foi colocado aí que o Belo arcaria com esse custo. Tem a multa de atraso do aluguel, então a dívida vai crescendo, vai crescendo. E agora que o Belo viu que o negócio ficou bem ruim, né, até porque a proprietária está ameaçando ele na justiça e pediu a ordem de despejo, ele viu que ele deve ter pensado, poxa, que ruim isso, né? Vamos resolver essa história toda. E aí a advogada já sinalizou que ele está deixando a propriedade e que ele vai sim pagar essa dívida. Muito bom, Belo, muito bom. Pelo menos a gente também não empaca a nossa justiça com coisas que podem ser resolvidas de uma maneira mais tranquila, né? Exatamente, exatamente. Porque até se ele deixasse rolar isso, entrasse realmente, né, com pedido na justiça, essa dívida iria aumentar muito. Exato. Além do tempo, né? Exato. Essa dívida que hoje tem um valor, com toda certeza ia estar muito maior lá na frente, né? Exato. E aí eu fico pensando em outras situações também, né? Como que funciona aí o nosso judiciário. Vamos supor que o Belo entrasse com um processo contra a proprietária. Ele já tem aquele histórico lá contra o Denilson, que ele perdeu também. O custo pode até aumentar, porque a justiça, muitas vezes nesse caso, quando alguém move um processo que não tem o menor pé nem cabeça, ele transfere para a pessoa que está movendo aquela ação o pagamento dos custos, das horas do advogado, de quem era o acusado na história. Então seria um custo a mais que ele teria. Não sabemos ainda... O acusador acaba pagando as custas da pessoa que se defendeu. Acontece muito e isso é um processo natural dentro da justiça brasileira. Então, assim, talvez ele tenha refletido melhor sobre essa história e falar assim, poxa, realmente, eu não estou pagando, então vamos resolver essa história toda, porque tem gente sendo prejudicada por isso, né? Que bom, Belo, legal, parabéns, viu? A gente não esperava outra coisa de você em relação a isso, né? E ele não sinalizou se ele vai, de repente, ter um outro lugar, se ele vai alugar um lugar mais modesto, com um aluguel menor, mas que ele vai continuar tendo aqui um lugar em São Paulo para ele ficar, porque ele tem muitos compromissos por aqui, né? Tem, tanto ele não quanto a só Graciane, ele quanto a Graciane. Eu acho que a Graciane, inclusive, tem muito mais compromissos aqui em São Paulo do que o Belo. E o Belo, ele faz bastante show, só que o Belo viaja o Brasil inteiro, né? E a Graciane, como ela é envolvida com essa história do mundo fitness e tudo mais, muitos aqui eventos... em São Paulo acontece muita coisa. Exato. Embora lá no Rio de Janeiro o pessoal parece que esbanje mais saúde por causa da praia e tudo mais, esses eventos fitness bombam aqui em São Paulo. Então é muito provável que eles encontrem outra propriedade aqui para eles morarem juntos. Vale lembrar que durante esse processo aí de negociação com esse local onde eles vivem atualmente, eles tentaram reduzir o valor do aluguel, eles pediram a redução do valor do aluguel de 30 para 10 mil reais. Na época a proprietária recusou, né? Porque é um decréscimo muito grande aí, né? São 2 vezes a menos, né? O valor do que, enfim, tinha sido, ou melhor, é 1/3 do valor que havia sido negociado. Então, assim, provavelmente eles vão procurar uma propriedade com um valor de aluguel bem mais em conta para que eles possam arcar com os custos, né? Tá bom. A gente vai falar de um assunto agora, gente. Mas ele já começou causando o assunto, no caso, e vai continuar dando pano pra manga por muito e muito tempo. Sim. E eu vi o vídeo no final de semana, fiquei de cara. Será que a gente tem? Temos aí pra mostrar? Eu só vi um. Vamos explicar primeiro do que se trata? Conta tudo. Vamos explicar, a gente já coloca começar os vídeos do começo, aí. pra quem de repente não tá acompanhando. Xuxa tava lá na casa dela, sexta-feira, sábado, na verdade. Sábado, Xuxa estava na casa dela, zapeando a TV, gente como a gente. Eis que ela para na Band e tá passando o Brasil Urgente. E de sábado, quem apresenta o Brasil Urgente
é o filho do Datena, né? O Joel Datena. Bom, aí tava mostrando um caso de um menino de 10 anos de idade, que é filho da prefeita lá da cidade, no interior de Pernambuco e tal. E o menino pegou o carro da mãe e foi dirigir. O menino tem 10 anos de idade. 10 anos? Exato. Só que aí, corta para o momento em que o Joel Datena tá lá apresentando. Ele pegou, não sei exatamente qual foi o discurso que ele fez, mas ele pegou e fez algum comentário do tipo, esse tipo de comportamento a gente resolve na palmada, né? E aí a Xuxa pegou exatamente esse ponto da conversa, foi lá no Instagram dela e publicou o seguinte, gente, não gostou da história. Ela falou o seguinte, mudando de canal, vi essa pessoa falando de uma criança de 10 anos que pegou um carro e saiu gravando isso. O menino, além de dirigir, ele ainda estava se filmando, tá, gente? Até aí, ok, a indignação do apresentador. Mas dizer que se fosse filho dele, ele iria bater e que seria melhor ele bater que a polícia, não, né? Dizer que a lei Menino Bernardo não vale para ele, então, meu senhor, a lei serve para todos. Violência gera violência. E falta de informação, no seu caso, é imperdoável. Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformada? Uma criança não deve ser corrigida com porrada. É fato, é lei. Disse aí a Xuxa no seu texto. Bom, foi a partir daí que começou todo o quiprocó, gente. Porque aí o Joel também foi lá nas redes sociais, se manifestou. O que ele falou? Ele falou o seguinte, a Xuxa se manifestou em sua rede social criticando um comentário que eu fiz. Eu disse e repito que não concordo em não poder corrigir os nossos filhos com palmadas. Para quem me conhece e sabe que não vivo no mundo da lua, esse tipo de correção não tem nada a ver com atos violentos. Na minha opinião, pode impedir muitos deslizes no futuro. Vivemos em um mundo moderno onde os valores se perderam e o antigo me faz acreditar no certo. Xuxa, meu nome é Joel Datena, sou pai de 4 filhos, muito prazer e obrigado pela audiência. Existe essa lei do Menino Bernardo, né, gente, que é uma lei até que recente, que pune e penaliza os pais que batem e agridem os seus filhos, né? É uma lei que divide muitas opiniões, claro, né? Mas eu imagino que ela seja aplicada em casos de espancamento, violência extrema contra a criança. Exato. Afinal de contas, o Menino Bernardo, a gente se lembra daquela história terrível, né? Nossa, nem me fale, gente. Socorro. Bom, é uma lei que divide muito opiniões e tá aqui um exemplo claro de como ela divide opiniões, né? A Xuxa, que é uma defensora aí das crianças, sempre foi e tudo mais, ela fez essa publicação e o Joel, ele defendeu o ponto de vista dele, né? Enfim, colocados os lados, eis que surge uma terceira... A Xuxa não falou mais nada depois desse comentário do Joel, veio fogo de um lado, fogo do outro, até então estava por aí. Exato. De repente veio mais uma brasinha para reacender. Vem o pai de Joel, Luiz Datena. Pois é, gente, José Luiz Datena fez aí não só uma sequência de vídeos atacando a Xuxa. Ele fez uma sequência, gente, eu vi um só e o que eu vi é pesado. Bom, ele gravou alguns vídeos, fez o desabafo dele e ainda deu uma entrevista para o site Na Telinha, no qual ele detonou a Xuxa. A gente poderia mostrar um dos vídeos, diretor, que a gente tem aí já pronto? A gente tem? Não temos? Não temos? Bom, não tem... Tá bom. É verdade. O que o diretor está pontuando aqui é fato, né? O vocabulário que ele utilizou ao se referir à Xuxa é um vocabulário um pouco pesado que a gente vai até poupar vocês de ouvir. Mas se você se sentir interessado, passa lá no Instagram do Datena, que tá lá, tá publicado. Bom, nesse vídeo, ele utilizou uma nomenclatura um pouquinho pesada para se referir à Xuxa. Eu achei um pouco pesada, viu, Datena? Mas tudo bem. Você fez aí o seu desabafo. Falando que, inclusive, ele se arrependia de ter deixado os filhos dele terem assistido a Xuxa na infância. Só que aí o termo em que ele se referiu a ela foi um pouco pesado, foi um pouco chato, na verdade. Bom, e nessa entrevista que ele deu ao portal Na Telinha, né, ele fez outras declarações bastante pesadas. Chamou a Xuxa de desinformada, de imbecil e de decadente. Nossa. Usou um palavreado bastante pesado. Eu vou ler aqui um trecho dessa entrevista que é bem longo, mas é só um trecho só para vocês entenderem com o teor dessa entrevista. Ele falou o seguinte, olha,
Não me deixou absolutamente chateado porque você não espera nada além do que você espera de determinadas pessoas. O que essa moça falou, o que a Xuxa falou, naturalmente é o que eu espero dela. Agora, que uma coisa fique bem clara, eu sou um dos maiores defensores da mulher no Brasil. Todos os dias, não é de hoje, há muitos anos eu sou contra covardes que atacam, atormentam, estupram, assassinam mulheres brasileiras. A única colocação que eu fiz não foi contra gênero, independente se é homem ou mulher. O que eu ataquei foi uma expressão que pode ser de um homem ou de uma mulher. Por acaso, foi de uma mulher imbecil, como essa mulher é na minha concepção, assim como há homens imbecis pelo mundo afora. Bom, essa fala aqui do Datena se refere ao vídeo que ele fez, porque assim que ele publicou nas redes sociais, né, usando alguns termos um pouco complicados, um pouco controversos, muitas pessoas foram às redes sociais e criticaram o Datena. E aí ele está se defendendo nessa entrevista, falando que na verdade não foi uma crítica ao fato da Xuxa ser mulher, né? Foi ao fato dela usar uma opinião que para ele não cabe, né? E não foi um ataque à mulher, foi um ataque em exclusivo à Xuxa, né? E ele atacou a opinião dela. Bom, ele continuou aí na sequência, nas declarações dele, aí ele bateu muito nessa tecla de que ele defende a mulher e tudo mais, só que ele usou um palavreado bastante pesado, chamando a Xuxa de imbecil e decadente, né? Bom, é uma tristeza a gente ver esse tipo de ataque por ambas as partes, né? O Datena, eu acho que ele subiu um pouquinho o tom nessa conversa, poderia ter sido um pouco mais ameno. Mas, como a gente bem sabe, estamos falando de pessoas de opiniões fortes, né, Rê? E que eu acredito que as publicações e os ataques não vão parar por aqui. Eu também acredito que não. Sinceramente, eu acho que essa história ainda vai render e muito. Eu também acredito Salvo nisso. se, né, como a gente comentou logo no começo do programa, as emissoras, né, que são emissoras concorrentes, tomarem posições em cima desse assunto e chamarem os apresentadores para conversar. Falar, olha, acho interessante, daquela, né? Aquela orientada em cima, ânimos, né? Dá uma orientação em cima do que está acontecendo, tentando acalmar, apaziguar, né? A famosa galera do deixa disso. Exato. Dizendo o quanto isso pode ser ruim para a carreira deles, né? Ah, verdade. Não só o posicionamento em si, né? Todo mundo tem o direito de se posicionar, mas quando começa com um ataque pessoal, né? Exato. Eu acho que fica muito, muito desagradável. E esse mundo dá tanta volta, de repente daqui a pouco eles estão aí, daqui a pouco estão trabalhando na mesma emissora de novo. A própria Xuxa pode dizer isso, tem história com o Gugu já, tem um monte de coisa. Então, assim, nada como a paz, né? Eu defendo muito a paz sempre. Exato, nada como a paz, nada como a paz. Bom, a gente espera que eles se acertem, ou pelo menos que eles se acalmem, né? E que reduzam aí o nível de ataques, porque eu achei bem acima do tom, viu? Mas eu acho que a Xuxa vai se manifestar de alguma forma, sim. Ah, certeza. Né? Pode ser que seja de uma forma delicada, que não baixe, né, o tom, mas alguma coisa ela vai dizer, né? Gabi, ficou faltando você contar um babado. Ai, ficou, né? Um babado forte também, lá do encontro. Bom, no dia 14, o cantor do Raça Negra, o vocalista, o Luiz Carlos, eu sempre esqueço o nome dele, gente, desculpa. Ele participou lá do programa Encontro com Fátima Bernardes e deu uma opinião que foi um pouco controversa, né? Que gerou uma polêmica. O que ele falou? Ele falou sobre essa questão do assédio às crianças, né? Assédio infantil. E aí ele deu uma opinião um pouco complicada. Vamos ver o que ele falou. Ele falou o seguinte, olha, a mulher sempre foi mais adiantada que o homem. E hoje você vê uma menina de 12 anos e ela quer se portar como uma mulher, mas ela é uma criança. Então a gente tem que prestar atenção também nessa. Minha filha, não achei legal essa roupa. Você vai pra escola assim, esse batom vai significar o que pra você na escola? Quando você for sair assim, passa um batom. Esse tipo de coisa pra não chamar a atenção também, porque esses caras estão aí. Quando ele falou isso, lá no programa da Fátima, muita gente interpretou da seguinte maneira. Bom, ele está culpando as crianças e as mulheres de serem responsáveis pelos próprios abusos que elas sofrem. Eu não sei, eu entendi que não foi com esse teor. E aí o R7 entrevistou ele e ele deu a opinião dele. Ele falou, olha, a internet acabou por dar voz às pessoas que buscam o lado negativo das coisas. A má interpretação virou moda. Eu sei que o que eu falei e sei qual foi o sentido. E não vou deixar me abalar por pessoas que buscam polêmica onde não existem. Deu pra entender qual foi a posição dele, mas muita gente achou complexa, né? Ô, mimimi, viu? Tenha dó. Não falou nenhuma mentira, não. Não tem nada de culpa. Eu concordo com ele. Eu acredito que sim, as meninas, infelizmente, estão muito precoces em várias situações. Estou falando, não é só o batom a questão aí. Tem uma questão comportamental enorme, né? É complicado demais, né?
E é óbvio que o fato da menina não passar batom não dá motivo pra ninguém atacar ela na rua. Exato. Mas que a gente deve falar sobre isso, deve sim. Sim, deve ser debatido, né, gente? Ah, gente, olha, quanto mimimi tem a dor.